O retorno meu aqui, por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 44. Salmo 44. Vamos ler esse salmo, leia com atenção. Vamos buscar, desde a leitura, já compreender a mensagem que ele procura nos trazer. Diz assim: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste a vergonha. Já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha vergonha está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele, que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém. Vamos conversar hoje sobre esse salmo que traz consigo uma reviravolta muito forte. Não sei se você reparou na leitura, né? Um momento de reconhecimento a Deus muito grande, muito intenso. E também um momento
de queixa, de lamentação a Deus, muito forte e muito intenso também. Vamos conversar sobre esse tema. Quando Deus não faz. Quando Deus não faz. Essa era a queixa dele. O salmista olhou e falou assim: o Senhor fez tudo, e devemos tudo que nós tivemos, toda a nossa vitória, todas as conquistas, tudo nós devemos ao Senhor, não foi por nós mesmos. Não fomos nós que conseguimos, foi o Senhor. Mas em um determinado momento ele diz: e agora o Senhor nos deixou de lado. Nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. E já não sai mais com os nossos exércitos. Deus que fez tanto no passado, e um Deus que reconhecidamente faz tudo. Por que na minha vida o Senhor não faz? Você já perguntou isso? Você já fez alguma oração assim? Talvez nós que nos relacionamos com o Senhor na nossa carreira já tivemos várias orações assim. Deus, eu sei que o Senhor faz. O Senhor já fez na minha vida. O Senhor já fez nos povos, nas nações. Eu vejo e ouço o testemunho do que o Senhor tem feito. Mas por que o Senhor não faz na minha vida? A nossa geração evangélica atual não está preparada. Não tem sido preparada para se relacionar com o Deus que uma hora fica em silêncio. Nossa geração está acostumada com o Deus triunfalista. Qual que é o Deus triunfalista? É o Deus da vitória, irmão. É o Deus que nós chegamos e nos abençoa. Glorifique que Deus está derramando bênção e unção e glória. E hoje você vai sair daqui mais abençoado que você entrou. É a geração onde nós experimentamos, entre aspas, vivemos, entre aspas, o Deus que está sempre nos servindo, nos abençoando, nos dando aquilo que nós queremos, dando para nós a vitória, dando para nós conquistas e carros. Nós chegamos nos nossos cultos e ouvimos testemunhos de pessoas que conseguiram conquistar, vencer. Hoje tem coisas que não tinham. Conseguiram um emprego novo, uma casa nova, o marido, a esposa, e gente, uau! E esse também é o Deus que nossa geração tem pregado. É o Deus que está fazendo toda hora. Nos nossos cultos nós queremos mostrar para as pessoas que Deus aqui faz. Deus aqui no nosso momento, no nosso meio Ele opera, irmão. Garanto que mais do que na igreja do vizinho. Então venha para nós. Nós começamos a comercializar a nossa fé no Deus que está fazendo, que está libertando, que está curando, que está agindo. Venha para cá e vai acontecer. No mínimo você vai sair com uma profecia para a tua vida, com uma unção, um óleo na tua testa que vai te dar vitória essa semana. Essa geração não é preparada para o Deus que não faz. Só é preparado para o Deus que faz. Uma geração fraca, a qual nós não podemos fazer parte. Pelo menos devemos nos destacar, sair fora desse grupo. Uma outra característica dessa geração é a geração da batalha espiritual. Giovanni, você acredita em batalha espiritual? Eu acredito, com certeza. A nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais nas regiões celestiais. Mas eu não acredito na batalha que nós estamos vivendo agora, porque essa é a tua bênção. Se Deus não abençoou você nesse culto, então você tem que batalhar, meu irmão, pela tua bênção, e você tem que conquistar ela.
E a tua palavra tem poder, então você tem que ficar profetizando e declarando a tua bênção toda hora, para que ela venha. Você está perdendo para o inimigo, você está perdendo para o diabo, o diabo está roubando a tua bênção. E a mesma geração triunfalista, ela vem com essa batalha espiritual. Alguém já assistiu Constantine? Não? Assistiu aquele filme Constantine? É? O que é o filme Constantine? O Constantine, ele trava uma batalha espiritual, onde ele usa artifícios místicos do bem para combater o mal. Então ele pega uma cruz, ele pega um espelho, ele pega coisas do bem, e o inimigo que veio com coisas do mal, ele faz ali uma manobra espiritual, uma magia espiritual, e ele luta contra aquele inimigo. E daí a magia dele é melhor do que o inimigo, é maior, e ele derrota o inimigo com a magia dele. Não sei se você percebeu, mas a nossa geração, ela tem esse tipo de batalha espiritual. A batalha espiritual do Constantino. Porque você chega pesado, carregado na igreja. Nossa. Meu irmão, lançaram uma palavra, uma maldição na tua vida. Agora nós vamos lançar uma maldição contrária, em nome de Jesus, para você ser abençoado. Uma bênção contrária. E nós vamos amaldiçoar o teu inimigo. Mas não deu certo ainda. Então calma aqui, nós temos aqui um óleo. Esse óleo não é qualquer óleo, ele veio do monte Mozungue. Um grupo de pastores foi lá e orou por esse óleo e deixou esse óleo mais ungido e poderoso, quase como o óleo de Israel. E agora a gente vai colocar. Agora, se o inimigo veio com uma magia poderosa, essa magia do óleo é muito mais poderosa. Não deu? Não, meus irmãos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reunir os pastores aqui, vamos todos impor a mão sobre a tua cabeça, e todos vão profetizar, e nós vamos repreender, e nós começamos a criar magias contrárias, e vira uma bagunça que só. E nós não vemos na palavra que às vezes Deus não fala mesmo. Que às vezes Deus resolve não fazer. Ao contrário, segundo o autor, o próprio Deus resolveu nos trazer vergonha. E nós não conhecemos esse Deus. Nós não conhecemos o Deus que dá e que tira. Que abençoa, mas como pai que ama, expõe o filho às lutas, aos desafios, e também dá as devidas consequências aos filhos. Nós somos a geração, hoje está todo mundo escandalizado, né? E todo mundo falando do bebê reborn, né? Viu? Já chegou para você lá, né? Será que não vamos precisar de uma kids para o bebê reborn? Nós somos a geração cristã bebê reborn. Que ao invés de encarar a realidade da vida, o que é o bebê reborn, né? É muito mais fácil eu cuidar de um bebezinho que não chora, apesar que às vezes na cabeça chora, que não preciso ter muito gasto, não me dá risco, não preciso ir de madrugada para Curitiba, não preciso gastar em vacina, em remédio. Muito mais fácil, né? Um bebê que ele me dá problema quando me convém. Essa semana está meio parada, meu bebê vai me dar problema, né? A gente, é uma loucura, né? Chegamos num estado que fala, não, tem algum problema. Mas nós somos essa geração cristã também, onde nós não queremos viver a verdade, a realidade do Evangelho. Nós queremos viver um Evangelho que nos convém. E se está acontecendo algum problema na minha vida, é culpa do diabo, é mais fácil culpar o diabo. É mais fácil eu culpar o diabo, é mais fácil eu culpar a igreja. É mais fácil eu viver a minha vida cristã do meu jeito. Eu não quero conhecer o Deus
que de repente não fala mais, não age mais, não faz. Não, meu Deus faz. Deus opera. E se Deus não opera, é batalha espiritual e eu venço em nome de Jesus. É mais fácil eu viver uma vida ilusória, cristã. E infelizmente, nós somos essa geração que, meus queridos, uma geração fraca. Onde nós não vemos Deus, nós não encontramos Deus na luta, na dor, no sofrimento. Nós não conseguimos vê-lo e encontrá-lo. As igrejas, na verdade, tem como objeto de marketing, né? Aqui Deus faz, aqui Deus opera. Então venha para cá. Só que a nossa geração, essa geração, ela acaba se frustrando. Porque de repente o Deus que está operando na vida do irmão, por que ele não opera na minha? Por que Deus faz na vida do irmão? O irmão ali está chorando, o outro está sentindo a presença de Deus e eu não sinto. Por que as manifestações do Espírito estão sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha não? Você, de repente, você começa a enxergar toda esse cristianismo ilusório, reborn, que o povo vive, e que na tua realidade não é assim. Porque na minha realidade, meus irmãos, eu falo para você, nem sempre eu sinto Deus. Por isso eu aprendi a vivê-lo pela fé. Nem sempre eu vejo Deus agindo, operando na minha vida, e eu chego aqui e posso contar testemunhos de tudo que Deus tem feito, não. Porque eu olho a minha realidade, a realidade de alguém que se estressa, que pega doença, que ficou uma família inteira doente essa semana, estamos melhorando ainda, então. Essa é a realidade. A realidade é onde você vai, chega, às vezes Deus responde, mas às vezes Deus não responde. E nós não estamos sendo preparados para o Deus que não responde. Para Deus que fica quieto, em silêncio, não faz, não age. Ao contrário, nós olhamos e falamos, Deus, por que o Senhor me pôs nessa maracutaia? Por que o Senhor me permitiu que eu tivesse essa luta, essa situação? Meu querido, aqui nessa igreja, que você vai aprender a Deus de verdade. Risada agora porque eu estou usando o mesmo marketing aqui. E daí nós somos muitas vezes taxados como falta de fé, falta de espiritualidade. Meu irmão, se Deus não está fazendo na tua vida, está fazendo na vida do irmão ali, do outro lá, ó, o outro chorando, o outro crescendo, o outro. E você? Tem que orar mais? Tem que jejuar mais? Tem que ser mais... Você está faltando culto? Está acontecendo alguma coisa, irmão? Não é possível que na tua vida não aconteça. Na vida de todo mundo aqui da igreja, está acontecendo. Nós queremos enfeitar um Deus que nós projetamos aqui, que nasceu aqui na nossa mente. É um Deus que sempre vai me dar tudo o que eu quero, que vai me abençoar sempre, que vai me ajudar e vai me fazer feliz sempre. E não é assim os testemunhos que nós ouvimos? Quantos aqui já ouviram um testemunho? Meus queridos, meus irmãos, nós estamos há um ano pedindo algo para Deus sem resposta alguma. Sem termos dele absolutamente nada. Ao contrário, nossa vida tem sido luta, desafio, dificuldade. Capaz, sai, tira esse cara daqui, ele tá atrapalhando. Mas quantos não viveram isso? Porque esse testemunho que a gente não ouve nos púlpitos, a gente ouve particular com os irmãos da igreja. Esse é o testemunho que a gente ouve. No particular a gente ouve. Parece que Deus se esqueceu de mim, pastor. Não tenho visto, não tenho entendido. Está difícil, está complicado.
E é gostoso de ler esse texto, porque o salmista parece que não tem problema nenhum em falar para nós que Deus parece ter se ausentado dele. Gosto muito de ler Salmos, porque os Salmos nos mostram isso. Não somente o Salmo é a palavra de Deus em si, ela mostra o ser humano na sua limitação, na sua dor, na sua crise, na sua angústia. E quem teria coragem de escrever: agora, porém, tu nos lançaste fora. O Senhor já fez tanto, Deus, tanto por nós. Nós devemos tudo que nós temos ao Senhor, mas agora, nesse momento, o Senhor nos jogou fora. Você já não sai mais com os nossos exércitos. Nós somos vergonha entre as nações. Quando eu olho isso, eu vejo, tem alguém que viu Deus como de fato Ele é. Não Deus em mensagens triunfalistas, mas o Deus real do nosso dia a dia. O Deus que sim, muitas vezes faz algo maravilhoso, e a gente vê e testifica e testemunha, mas às vezes não faz. E muitas vezes não faz, não responde. E não age como gostaríamos. Aos poucos nós vamos compreender nesse salmo que a verdade, bem na verdade, Deus faz, age sempre, porém não do jeito que nós idealizamos e não do jeito que nós queremos. O salmista consegue identificar isso no final. Mas o texto não termina de forma triunfante. Quando a gente pensa agora, ele vai reverter essa história e ele vai dizer assim: mas Deus, o Deus da minha salvação, me deu alegria e paz e vitória sobre todos os meus inimigos. Não tem essa parte. Ele continua no pleito, na luta, no desafio. Termina dizendo assim: estamos buscando fidelidade diante da luta que nós estamos vivendo. Enquanto nós não entendermos a ação de Deus, deste Deus verdadeiro, nós seremos sempre imaturos e constantes na nossa vida. Seremos como essa geração, imatura e inconstante. Esse salmo para nós ele é um grito de crescimento, onde o salmista sabe que Deus faz, testemunha do que Ele fez, questiona do porquê Ele não está fazendo, mas conclui com uma mudança de visão. Ele está fazendo, não do jeito que eu quero, mas do jeito dele. Amém? Esse salmo, assim como outros textos, nos fala: ei, vamos sair da vida reborn, da vida ilusória, do cristianismo triunfalista, dessa ilusão toda, e vamos viver a vida em Deus real. Nos chama para o crescimento. Nos primeiros 9 versículos primeiros 8 versículos desse texto, nós encontramos o que eu quero colocar como um primeiro ensino para nós aqui. Diante do Deus que não fala, não responde, não faz como nós gostaríamos, o salmista apresenta a consciência de que Ele é um Deus que, ainda que não faça do nosso jeito, Ele faz e Ele fez. Sempre foi Deus quem fez. É duro a gente chegar em um momento onde você está precisando de resposta, não tendo resposta, orando muito tempo, com lutas e dificuldades, mas você põe e fala assim: Deus, eu sei que o Senhor não está fazendo do jeito que eu quero, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero,
mas eu consigo ver que o Senhor fez, e tudo que nós temos, e tudo que nós conquistamos, não foi pela nossa força, foi pelo Senhor. E ainda que eu não veja o Senhor agora na minha vida, eu consigo ver o Senhor agindo na minha história. Esse foi o primeiro passo, e que momento lindo, que leitura maravilhosa. Quando nós lemos até o versículo 8, nós vemos assim, uau, que tremendo isso, olha o que Deus faz, Deus fez tudo, que louvor maravilhoso. Olha que maravilhoso isso, gente. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, né? O povo, não foi pela espada que eles possuíram a terra, nem foi o braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, o fulgor do teu rosto. Ei, que maravilhoso ele é isso. Ele entendeu que, ainda que Deus não estivesse ali, o servindo nas suas vontades, Deus não deixou e nunca havia deixado de ser Deus. Não é porque Ele não faz na minha vida que Ele deixa de ser Deus. Meus irmãos, esse é o primeiro passo. Quando você estiver vivendo esse momento, o momento do silêncio de Deus, o momento onde Deus não faz, o primeiro passo a ser feito: ó Deus, o Senhor não está fazendo aqui na minha vida, eu não estou vendo a tua ação, mas eu creio que o Senhor já fez muito mais do que eu imagino. Eu creio que o que aconteceu, que as Escrituras relatam, foi o Senhor quem fez. Eu creio que o que existe de belo e bom na minha vida não provém de mim, mas provém do Senhor. O salmista reconheceu aqui os grandes feitos de Deus. É difícil essa parte, porque nós normalmente temos a tendência de reconhecer Deus quando Ele age na nossa vida. E é assim, né? Você está bem hoje, irmão? Tô. Power, glórias. Deus está agindo, Deus está falando, Deus está aqui. Você está bem hoje, irmão? Difícil. Estou morrendo. Por quê? Sei, irmão. Deus parece que esqueceu de nós. Você está vendo? Sem constância, a nossa vida, ela tem a dependência do Deus que está agindo agora e no momento. Nós esquecemos de tudo que Ele fez. E daí a tua vida um dia está lá. Porque daí você está encontrando Deus que está agindo. Coisas boas estão acontecendo. Você olha e fala: olha só, fui promovido no trabalho. Deus. Olha só, minha esposa conseguiu um trabalho. Deus. Meus filhos estão uma bênção. Deus, tudo é Deus. Agora, tive um problema no trabalho. Misericórdia. Deus, você não vê mais Deus. Não consegue mais enxergar Deus ali. Falaram mal de mim. Inventaram não sei o que. Aconteceu tal coisa. Daí, Deus, o Deus que faz e que fazia, parou de fazer. Agora, a circunstância levou você a uma fé fraca, pequena, difícil, complicada. Agora o texto continua, no versículo 9, ele começa dessa forma: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. Uau! E aqui ele continua de forma avassaladora. Fomos acostumados a servir a Deus por seus benefícios. Mas e agora, quando não há benefícios? É que nós conseguimos continuar servindo? Nesse segundo ensino, a pergunta é: por que o Senhor não faz agora? O Senhor que já fez tanto lá no passado. E nós pregamos o Evangelho também visando os seus benefícios. As pessoas vêm a Cristo porque querem um Deus que
está abençoando, libertando, agindo, curando o tempo todo. E como é que eu não vou pregar esse Deus? Nós precisamos ter sempre essa ideia de que Deus, na minha vida, está agindo poderosamente. Quantos aqui já não se sentiram incomodados quando essa questão chegou até você? Onde lá do fundo da tua alma você falou assim: Deus, por que o Senhor na minha vida não faz? Quantos não se sentiram incomodados em um ambiente onde tem muitas pessoas testemunhando coisas boas, grandes e poderosas, mas quando você olha para a tua vida, Deus, que difícil. E agora nós temos essa, como tratar, uma das questões, como tratar com pessoas que Deus não faz. Como assim Deus não faz? Pessoas que quando elas pedem, Deus não responde. Quando elas clamam a Deus, elas não têm aquilo que elas estão precisando, de fato. Essas pessoas estão decepcionadas com igrejas, porque elas aprenderam a conhecer somente o Deus que faz. E meus irmãos, nós precisamos entender que sim, Deus às vezes nos ensina não fazendo, nos educa não agindo. E quando eu falo não agindo, não fazendo, é do jeito que nós pensávamos, ou de todas as opções que nós colocamos para Ele agir e fazer. Agora, isso é uma fase, Giovanni? Nós passamos por isso? Não, isso não é apenas uma fase. Isso é um nível de relacionamento. Uma hora você vai entender, e uma hora começa a cair a ficha, de que Deus não está ao nosso serviço. E que, ao contrário, nós estamos a serviço dEle. E à medida que nós vamos avançando na nossa caminhada com Deus, eu tenho algo para dizer. Assim, importante para você guardar no teu coração. A tua caminhada com Deus, verdadeiramente, tem um trajeto onde Ele para de fazer. E para mesmo. De fazer o quê? De fazer aquilo que você quer. Ele passa a te tratar como filho, te educando, trabalhando na tua vida, te trazendo crescimento e maturidade, te colocando no mundo real, fazendo de você alguém independente dele totalmente. E essa é a realidade de um relacionamento que nós passamos a ter com Ele. Não uma fase só que chegou na minha vida, cheguei a uma fase difícil, não, isso daí todo mundo tem. Não, mas é um nível de relacionamento, onde você fala, pô Deus, é verdade, não é por mim, não é pelo que eu quero, não é pela minha vontade, não é, o Senhor é Deus, é o Senhor que sabe o melhor para mim, e não eu. E aqui nós temos uma situação ainda mais complexa, porque para o salmista, não somente Deus não faz, mas para ele, Deus faz o contrário. O Senhor que nos botou nessa situação. Foi o Senhor que fez isso. E para a gente é difícil reconhecer isso, porque a nossa mente só conhece o Deus triunfalista, só o Deus da vitória, o Deus que te põe no lugar difícil, o Deus que te coloca no vale da sombra da morte. Não, Deus só quer me tirar do vale da sombra da morte, não quer me pôr. Deus só quer me abençoar. A gente tem essa ideia de que sempre é Deus que quer me abençoar e sempre o diabo que quer me derrotar, que quer me fazer o mal.
Difícil. Mas o salmista chegou nessa conclusão. Meus irmãos, na nossa caminhada com a Carol, e se falando de comunidade, né, da nossa comunidade, meu Deus, que difícil, que difícil. Fala, Deus do céu, que luta. Quanta coisa a gente caminhou, e não somente com a Carol, mas com todos que caminharam com a gente desde o início. Que luta, que difícil, quantas coisas. E por muitas vezes eu cheguei a questionar a Deus, falei, Deus, qual é? Qual que é a ideia? O Senhor falou para nós, né, lá em Curitiba, lá, né, temos aqui nossas irmãs que desde lá estão com a gente. Por que tão difícil? Por que tantas pessoas abandonando o barco? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? Por que nós não conseguimos avançar? E tudo. E quantas vezes, e na maioria das vezes, nada. Não deveria ser bênção? Poxa, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou buscando ser fiel a Deus, estou fazendo a obra dele, né? Tipo, ô Deus, não estou fazendo algo para mim, estou fazendo algo para o Senhor. Não deveria ser fácil, melhor, bênção, não deveria tudo dar certo? Não dá certo. E de repente você conhece esse Deus. Que encrenca que o Senhor me pôs. Hoje, estava estudando esse texto e assim, por coincidência, hoje nosso filhinho estaria comemorando 6 anos, né? Aniversário do nosso Benjamin. Quantos aqui viveram com a gente de forma intensa esse dia, esse momento da nossa vida? Meus irmãos, e nós estávamos lá com ele. E nós ficamos ali todos aqueles dias. No hospital, esperando uma resposta positiva de Deus. E pedindo, Deus, o Senhor pode curar ele. O Senhor pode fazer com que agora ele fique bom e está tudo certo. O Senhor pode fazer isso. Nós cremos nisso. Mas, e daí? E daí não teve a resposta que nós queríamos. E quando nós olhamos para trás, nós choramos e lembramos e vivemos tudo aquilo de novo. E nós começamos a entender que nesse momento mais difícil da nossa vida, foi também um momento onde nós vimos Deus de uma forma como nós nunca poderíamos ter visto antes. E o amor de Deus de uma forma incrível sobre nós. E agora nós vamos para o terceiro ensino que esse texto nos dá. A partir do versículo 17 ele diz assim: tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Agora o salmista entendeu algo assim especial. Ele percebeu que toda aquela situação onde Deus não agia em favor deles, ou naquilo que eles queriam, eles perceberam e começaram a vir. Ele percebeu e começou a ver um Deus que estava trabalhando na vida deles e provando-os na sua fidelidade. No versículo 22 ele diz assim: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse mesmo versículo Paulo traz para si em Romanos. E ele cita lá em Romanos capítulo 8, da seguinte maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias.
fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo, que estava fazendo a obra de Deus e que estava vivenciando o quê? Perseguição, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo e espada. Ele olha e fala assim: por amor de ti, nós estamos vivendo tudo isso. Nós somos considerados como ovelhas para para o matador. E de repente nós percebemos que Deus tem um plano maior. Não é um plano de te dar coisas, de te abençoar com coisas, de fazer de você a pessoa mais realizada do mundo, de te dar presentes. É um Deus que está ali para forjar você, para provar a tua fé, para provar o teu amor, para levantar você, fazer de você um homem, uma mulher de garra, de força, verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. Tirar você do círculo ilusório de uma realidade cristã, desculpe a palavra, idiota, e colocar você na verdadeira vida em Deus, na verdadeira realidade em Deus. E agora o salmista, ele entendeu isso. Ele entendeu que em meio àquela situação, em meio àquela luta, em meio ao Deus que deixou e permitiu a vergonha na vida deles, toda a situação difícil que eles viviam, o mesmo Deus que os deixou de lado, os jogou fora. Na verdade, eles estavam vivenciando a fidelidade e o amor. Estavam sendo provados na sua fidelidade e no seu amor. Porque Deus, meus irmãos, quando deseja nos levantar numa terra, e deseja trazer para nós maturidade e crescimento, e deseja nos forjar, Ele não fica nos dando coisas que nós queremos. Ele fica nos moendo. Ele fica batendo, trabalhando, mexendo. Porque Deus tem um interesse não na tua fidelidade, não na tua alegria. Ele tem um interesse na missão dele para você, no propósito dele para você. E para isso Ele vai te forjar. Para isso Ele vai mostrar dia após dia o seu amor, e Ele vai provar o teu amor. E é esse Deus que nós cremos e pregamos, e Ele termina dizendo assim: desperta, porque dormes, Senhor. Forte isso, né? Desperta porque dormes, não nos rejeites para sempre. Esse salmo termina de um jeito que nos deixa aflito, porque o salmista, ele continua dizendo: Senhor, não passou a crise, não passou a dor, não passou a luta, não passou a angústia, nós estamos aqui ainda sendo fiéis. Esse é o desafio para o qual nós fomos chamados, porque uma hora você vai viver esse momento, e dê glória a Deus por estar vivendo esse momento, porque sinal que Deus está te forjando. Não passou a luta, não passou a dor, não passou. Estamos aqui, Deus, há anos e não passou. Estamos aqui há muito tempo e não passou. Mas saiba de uma coisa: nós permanecemos fiéis ao Senhor. Amém? Antes, nós ouvimos da fidelidade e do amor de Deus. E o que foi engrandecido no início era a fidelidade e o amor de Deus. No final, o que foi provado agora é a fidelidade e o amor do homem. Ok? Deus é fiel, foi fiel, permanece fiel para sempre. É amor,
demonstrou o seu amor, provou o seu amor para sempre. Mas agora, no final, é o teu amor, é a tua fidelidade que estão à prova. É aí que Deus está agindo, é aí que Deus está trabalhando, forjando você e eu, para amarmos como Ele ama, para sermos fiéis, comprometidos com o compromisso que Ele nos deu, com o compromisso que Ele tem. Quero chamar aqui a nossa equipe, nós cantarmos um pouco e adorarmos a Deus, o Deus que está conosco em todos os momentos, nos forjando e trabalhando na nossa vida. Amém, meus irmãos? Recebeu essa palavra? Amém. Fique em pé, vamos orar.